Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 2, dos versículos 16 ao 18. E aqui nós temos Herodes perseguindo as crianças. Ele sabia que Jesus havia nascido e que aquela criança que havia nascido era um rei, né? O rei dos judeus. E Herodes governava a região ali da Judéia. E havia um temor constante, né, dentro dos domínios do Império Romano, que era muito forte militarmente, mas havia um temor constante de levantes, de revoltas que tentassem destronar o poder constituído ali localmente, que trouxesse então bagunça pelas ruas do Império. E claro, governando aquele local, ele sabia que os judeus esperavam de fato um líder. E assim como os judeus, ele devia imaginar que era um líder político, é claro. Quando se fala em rei, um governante logo pensa que é alguém igual a ele, que vem para destroná-lo. Ele então persegue as crianças, exigindo que todos os bebês até 2 anos fossem mortos. E esse trecho do Evangelho, José se levanta de noite após ter um sonho e vai com Maria e Jesus para o Egito. No sonho, inclusive, um anjo aparece e diz para que ele fosse para o Egito. E é interessante porque Herodes promove aqui uma tragédia, o assassinato dos seres humanos indefesos, inocentes, crianças. E nós ainda hoje vemos esse tipo de ação, esse tipo de atitude sendo cometida contra crianças indefesas, seja na forma do aborto, seja na forma do trabalho infantil, seja na forma do abandono, seja na forma, inclusive, de mães que se separam dos pais e colocam os filhos contra os pais, ou vice-versa. Ou seja, existem muitas formas de promover um massacre dos inocentes, dos indefesos, se não físico, talvez psicológico, enfim, de outras maneiras, até físico também, como nós mencionamos agora aqui. O aborto é um exemplo claro disso, né? Milhões de abortos são feitos anualmente, embora a imprensa, porque não é interessante, não dê publicidade a esses números e não mencione que isso acontece. Não pense que é raro, não pense que é uma coisa que não acontece, uma coisa incomum. É algo mais comum do que nós pensamos, e países supostamente cristãos, que na verdade já se tornaram ateus, como os Estados Unidos da América, são um dos maiores promotores disso, inclusive com clínicas, né, que dão essa opção para jovens que querem tirar o seu filho do útero. Mas aqui nós devemos entender que Cristo vem a este mundo para entrar na dor da humanidade. A gente não pode esquecer disso. E entrar na dor da humanidade é entender a situação por que as pessoas passam. Cada um de nós, com os nossos pecados e as nossas falhas, nós passamos por uma situação que muitas vezes nos leva a cometer o pecado, nos leva a uma atitude pecaminosa, nos leva a uma atitude de rebelião, digamos assim, contra Deus. E é somente olhando para o amor de Deus e o amor que Ele dispõe à humanidade, doando-se, morrendo por ela, é que nós conseguimos entender o valor da vida. É que nós conseguimos passar por cima do nosso orgulho, passar por cima da nossa atitude de vida arrogante, por cima da nossa própria humanidade, e nos colocarmos no lugar do outro. E entendermos que muitas vezes as pessoas são como seres humanos indefesos, porque estão sofrendo, porque não entendem ainda o valor do que Deus fez por elas. E é o que nós podemos entender também ao olharmos para uma vida que não pediu para vir a esse mundo, mas sofre por conta da consequência egoísta dos outros, ou de um filho que precisa da convivência do pai e sofre no meio de uma briga judicial. Então, que a partir do evangelho de hoje nós tenhamos em mente a necessidade de olhar para o Filho de Deus que entrou na dor da humanidade, e que nós não nos esqueçamos disso, e olhemos para Ele através do sacrifício feito por nós. Deus veio a esse mundo aqui morrer por
por cada um de nós. E nós devemos, então, assumir a atitude de morte interna, de passar por cima das nossas vaidades, dos nossos egoísmos, do nosso orgulho, para que nós possamos, então, encontrar esse Deus que nos torna mais assim. Que nós possamos nos abrir para esse Deus, para que Ele entre em nós e faça essa obra, digamos assim, da desconstrução do ser humano, da velha humanidade e construção de algo novo. Deus abençoe você. Até amanhã.